Bom, boa noite, meu nome é Giovana, eu sou do PET Ambiental e eu vou falar um pouco sobre as dimensões e princípios da educação ambiental. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu tenho visto bastante no meu estágio e é uma coisa que eu acho que ainda falta um pouco no curso, né, que não é tão explorada a parte mais teórica da educação ambiental, então achei legal trazer. Mas antes, né, de falar das dimensões e princípios, eu queria falar um pouco sobre a educação ambiental crítica e dialógica. Começando pela educação ambiental crítica, que seria, né, a educação ambiental crítica, ela busca a mediação na construção social dos conhecimentos relacionados à vida dos indivíduos, além da emancipação, para tornar esses indivíduos críticos em relação a tudo que está ali permeia a vida, né, da pessoa. E ela tem o objetivo de auxiliar na mudança de atitude e valores, tornando os sujeitos ecológicos e capaz de discutir sobre as questões socioambientais, questões relacionadas à ética, justiça ambiental. E essa educação ambiental crítica e a dialógica, que é a próxima que eu vou falar, elas estão muito relacionadas às ideias de Paulo Freire. Bom, a educação ambiental dialógica, ela é uma prática que tem o intuito de expandir a consciência crítica, trazendo temas como questões socioambientais e relacionando essas questões com aspectos da sociedade. E alguns princípios da educação ambiental dialógica seria o diálogo democrático, consideração da pessoa que está aprendendo como um sujeito ativo, a contextualização como essencial no processo educativo, além da solidariedade, da postura crítica, equidade, inter e transdisciplinariedade, resolução concreta de questões ambientais, entre outros. Bom, agora falando propriamente das dimensões da educação ambiental, a gente pode dividir essas dimensões em três, que serão a participação, os valores e os conhecimentos. Bom, a dimensão da participação, ela trabalha com subsídios para uma ação no mundo mais consciente e em busca de transformações, além de abordar a legislação de forma crítica, incentivando ações e movimentos coletivos. Ela também propõe a construção coletiva de um ideal de sociedade e ela apresenta na ação educativa espaços que promovam a participação e o diálogo. A dimensão dos valores, né? Ela leva em conta mais a subjetividade do participante, que está ali na ação educativa, e ela propõe também a revisão de valores, incentivando uma visão mais colaborativa e solidária entre os indivíduos com a natureza e todo o meio ali, além de propor momentos de parada e contemplação da beleza da natureza a partir de experiências mais práticas. Por fim, a dimensão dos conhecimentos, ela está mais ligada, né, ao conhecimento técnico-científico, mas também ela tem muito a ver com saberes populares e tradicionais. Ela contempla também uma visão do meio ambiente, é uma visão sistêmica do meio ambiente, a contextualização dos aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e biológicos. E essas dimensões, né, como eu coloquei aqui, elas devem sempre estar articuladas nas ações educativas. Então, o ideal seria que tenha, né, essas três dimensões, a participação, os conhecimentos e os valores. É claro que nem toda ação educativa a gente consegue trazer essas três dimensões, mas o ideal seria ter elas juntas. Bom, aí aqui eu trouxe dois princípios de cada dimensão, que eu acho que são os mais relevantes, assim, começando pelo princípio da participação, que envolve o diálogo, a ação e reflexão, os valores, que envolvem os valores éticos e estéticos, e os conhecimentos, que têm a diversidade e a visão sistêmica. Bom, diálogo, né, na dimensão da participação. Ele tem o intuito de promover o aprendizado com pessoas que pensam diferente de você. Então, você vai analisar o ponto de vista do outro e vai aprender com aquilo.
além de elaborar argumentos para defender seu ponto de vista, ou seja, vai te tornar um sujeito mais crítico, capaz de ouvir também o outro. E essa dimensão também propõe considerar os argumentos das outras pessoas, não considerar as posições de poder que as pessoas ocupam para validar seus argumentos. Por exemplo, se a pessoa é uma figura de autoridade, não é porque ela é a figura de autoridade que o pensamento dela deve ser visto como o correto. E essa dimensão também, uma coisa bem interessante, que a prioridade é escutar mais do que falar, porque ela quer que você aprenda. Então, numa ação educativa, por exemplo, se você, por exemplo, está no Parque Ecológico de São Carlos, você vai lá fazer a sua ação educativa, mas você vai tentar fazer com que o público fale mais do que você fale. Por exemplo, você vai perguntar, quem já veio aqui? Como que você se sente aqui? Coisas assim. A outra dimensão, né? A outro princípio, né, da participação é a ação-reflexão. E aí ela tenta buscar a coerência entre o que a pessoa pensa, o que se diz, o que se faz. Ou seja, você só não vai falar, você vai fazer também o que você está falando. E esse princípio, né, ele busca fazer com que diferentes conhecimentos sejam usados para se atuar na sociedade, né? E ele fala também que a ação individual do cotidiano ela não é suficiente. Então, não basta você ir lá só e separar seus resíduos e tal. É importante isso, mas há uma necessidade de mudança em grande escala, né? Então, tem a necessidade de buscar grupos em que pessoas possam se unir, principalmente, tipo, se unir outros setores da sociedade, né? Para tornar a ação maior, sabe? Significativa. Como eu tinha colocado, né, as ações individuais elas não são inúteis ou dispensáveis, mas elas devem ser pensadas no todo, né? Aí tem o papel educador, que mostram as alternativas. O papel do educador, no caso, né? Eles mostram as alternativas viáveis de mudança de padrões de consumo e gestão ambiental na sociedade. O educador ele pode levar outras pessoas a refletir de acordo com essa visão que ele está propondo. E as ações, elas demonstram aos atores sociais o desejo das pessoas, né? Então, unir um grupo é mais significativo porque você consegue ter um peso maior naquilo que, né, você está propondo. Na outra dimensão, os valores, temos valores éticos, que é o resultado de experiências e reflexões sobre determinados assuntos. Elas estão na base das ações, também das reivindicações por mudança, por justiça. E não dá para pensar nas questões ambientais, né, sem que haja esse conflito de interesses e tal. E apresentar e mediar esses conflitos é uma das tarefas, né, do educador ambiental. Agora, os valores estéticos, ele está mais ligado a questões subjetivas, que envolvem o belo, mas algumas coisas mais profundas, e ele leva muito em conta os sentimentos e os sentidos. Por exemplo, uma ação que é bastante usada, né, esse valor estético é quando você faz uma trilha dos sentidos que você sente, o ambiente e tal, para você mesmo criar uma experiência que vai te trazer uma memória boa. E essas memórias, elas são capazes, né, de fazer com que a pessoa pense, nossa, aquele lugar é tão bom, então eu vou conservar aquele lugar, porque é um lugar que eu gosto de estar. A dimensão dos conhecimentos, né, tem a diversidade, que ela está relacionada ao potencial de aprendizado e transformação, que se efetiva a partir da valorização da diversidade de experiências, visões de mundo e tipos de conhecimento. Então, a gente deve considerar os conhecimentos que as diferentes culturas possuem em relação à natureza, povos indígenas, populações ribeirinhas e tal. E é possível aprender e repensar a forma de conhecer, valorizar e agir no mundo a partir dessa diversidade de culturas, né? E ela fala também que a contribuição de cada participante numa atividade educativa é a única que deve ser valorizada, ou seja, todo mundo tem que falar e todo mundo tem que estar para aprender com o outro.
E, por fim, temos a visão sistêmica, que é perceber os elementos do sistema sempre em interação, então, tudo ali está interligado, né? Ela fala também que os problemas ambientais incluem as relações sociais injustas, os sistemas de produção e consumo desenfreados, decisões políticas, questões culturais, e, portanto, é preciso considerar todos esses aspectos para desenvolver uma ação educativa com qualquer público, né? Seja de crianças, jovens, adultos. E foi isso, eu tirei todo esse conteúdo de um curso que eu amei fazer, que foi o curso que chama Como, da FUBAL, onde eu estou fazendo estágio, né? Na verdade, o curso chama Como ir além do discurso e praticar o que você acredita na educação ambiental. E é isso. Obrigada.